como orar a Deus, como se comunicar a Deus, para Deus de fato nos ouvir. O que nós temos que fazer? O que a Bíblia, por exemplo, fala sobre isso? A Bíblia ela fala sobre muitas coisas. Só que a gente vê várias histórias, a gente vê vários posicionamentos diferentes. E como que a gente tem que se posicionar com Deus para Deus nos escutar? Nós temos que ser primeiro sinceros com Deus. Não está procurando filhos que saibam, que têm uma dicção boa, que sabem conversar bem. Deus, ele olha para o nosso coração. Então Deus, ele quer o quê? A nossa sinceridade. Nós temos que ser sinceros com Deus e rasgar o nosso coração para Deus. Outra coisa, tem que ter humildade. Nós temos que ter humildade. Nós temos que saber que nós estamos abaixo de Deus. Deus, nós não temos que, tipo assim, moldar a Deus. Deus tem que ser do jeito que a gente quer. Não é assim. Nós que temos que ser como Deus quer. Então, se nós não estamos conseguindo ser como Deus quer, humanamente falando, às vezes a gente não consegue mesmo. Então, nós temos que pedir para Deus. Nós temos que pedir para Deus mudar nosso jeito, o nosso caráter, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. E isso nós vamos conseguir através de uma conversa com Deus. Eu vejo muitas pessoas, eu já vi muitos vídeos aqui na internet de pessoas que falam assim: eu me impus mesmo para Deus, eu briguei para Deus, eu falei para Deus que Ele ia ter que fazer na minha vida, porque está escrito na palavra. Inclusive, Jacó fez isso. Eu vejo a história de Jacó como uma história de perseverança, sabe? Uma pessoa assim que não desiste do que quer, que ela luta pelaquilo que ela quer. E como que hoje nós podemos lutar como Jacó lutou com aquele anjo? Orando a Deus, todos os dias conversando com Deus e levando para Deus aquilo que a gente quer e pedindo também para Deus nos transformar. A Bíblia mostra que quando Jacó, ele brigou com o anjo, ele teve uma parte do corpo deslocada, mas ele conseguiu o que ele queria. Inclusive, o nome de Jacó foi para Israel. Então, Jacó, ele conseguiu, digamos assim, aquela bênção que ele queria. Só que depois disso, a Bíblia mostra que a vida de Jacó, humanamente falando, não foi perfeita. Passou alguns anos, inclusive, ele e a família dele tiveram até que buscar comida no Egito. Ou seja, eles passaram por um momento de fome. Jacó, que se tornou Israel, perdeu por um tempo o filho dele mais novo, o filho dele, José. Ele perdeu o filho dele porque o filho dele foi vendido e ele imaginou até que o filho dele foi morto. Então ele passou por sofrimento humano. Então ele teve um posicionamento de se impor a Deus, de falar para Deus o que ele queria. Jacó conseguiu a bênção, mas depois da bênção ele passou por provas, ele passou por dificuldades. E nós vemos um outro caso, que é um caso bem diferente. A Bíblia não fala que essa pessoa brigou com um anjo, por exemplo. E quando a gente vê, quando a gente lê vários livros que contam a história de Davi, ou até mesmo os salmos escritos por ele, tem um posicionamento diferente. Davi, ele teve a mesma que perseverança de Jacó. Ele nunca desistiu de conversar com Deus. Ele nunca desistiu de pedir as coisas para Deus, de pedir para Deus ter pena dele. Então a Bíblia mostra que nós temos que ser perseverantes e muitas das vezes não vai acontecer no momento que a gente quer, não vai acontecer do jeito que a gente quer. Imagina só, Jacó orou e a vida dele passou por várias coisas. Ele teve vários momentos. Ele teve percas, depois ele teve encontros, ele teve fomes, teve coisas que não, provavelmente aconteceu e às vezes a Bíblia também nem registrou, porque deve ter acontecido muitas coisas na vida dele. E Davi também. Davi, ele foi um homem que a Bíblia fala que ele foi um homem segundo ao coração de Deus. Deus tirou Davi de um cargo simples que ele tinha, que era um cuidador de ovelhas, animais, e colocou ele num patamar, humanamente falando, muito alto. Só que não foi do dia para a noite. Ele foi perseguido, ele foi humilhado. Filhos de Davi tentaram matar Davi, tentaram tomar o lugar dele. E a Bíblia não conta que Davi viveu a vida longe de Deus. A Bíblia fala que Davi sempre estava em comunhão com Deus. Então a Bíblia mostra que nós, seres humanos, nós vamos passar por altos e baixos. Mas acima de tudo, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa comunicação com Deus. E muitas das vezes a gente tem que pedir para Deus mudar o nosso jeito. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo bom, a gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente está certo, e a gente não tá. A Bíblia mostra que as pessoas erram. Inclusive, grandes pessoas que passaram aqui pela Bíblia erraram. E Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que alinha o nosso coração com dele. Mas para isso nós temos que ser
persistentes. Nós temos que conversar com Deus todos os dias. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria aqui de deixar um salmo, que eu acho que é um salmo assim muito poderoso. É um salmo que Davi fez para Deus, e eu acho que todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, nós temos que, além da nossa comunicação com Deus, além de tudo que a gente fala para Deus, que vem do nosso coração, além da nossa sinceridade, nós temos que ler esse salmo. Esse salmo, ele é muito poderoso. E é o Salmo 70, e ele foi escrito por Davi, e diz assim: ó Deus, salva-me, ajuda-me agora. Ó Senhor Deus, que seja completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e os que são gratos pela tua ajuda, digam sempre: como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Então, que Deus venha ter pena da gente, que Deus venha ter misericórdia, que Deus possa olhar para nós. Nós temos que ter esse pensamento de submissão, de entrega, de se rasgar para Deus. Nós somos tão pequenos, nossa mente é tão limitada, sabe? Não fique com orgulho diante de Deus. Rasgue o seu coração para Deus. Reconheça a sua pequenez diante de Deus. E Deus, ele é fiel para cumprir os seus planos nas nossas vidas, só que Deus, ele primeiro faz a restauração por dentro de nós. Então, todos os dias nós temos que buscar por essa transformação. E humanamente falando, nós não conseguimos. Nós temos que pedir para Deus nos ajudar nesse processo de transformação e verdadeiramente viver os planos de Deus. Bom, eu espero que você tenha entendido, eu espero que esse vídeo tenha tocado ao seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.